Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário você está assistindo esse vídeo, essa gravação, mas o que eu espero é que esse vídeo seja uma bênção para você e para todos aqueles que estejam assistindo e acompanhando essa série de estudos, né? Como já foi dito aí nos primeiros estudos, esses estudos estão sendo gravados aí no segundo semestre de 2022. Então, você que está assistindo aí em 2023, saiba que esse estudo aí foi fruto de muita oração, muito empenho, e que juntos nós vamos aí descobrir os tesouros que está nesse livro, O Grande Conflito. Esse é um projeto da Igreja Boa Vista do Guilherme, uma igreja aí que histórica, né? Uma das pioneiras do adventismo no Brasil. E nós estamos propondo, então, para o nosso povo, né, o povo de Deus, o povo da Igreja Adventista, a estudar esse livro antes de nós sairmos para entregar ele aí nesse projeto lindo de 2023, né? Que será o Impacto Esperança. Então, nós contamos com todos vocês para contribuir aí com ideias também, podem sugerir perguntas, né? Ao longo desses estudos. E compartilhe com o máximo de pessoas para que essa mensagem chegue a todo mundo, né? Essa é a nossa missão aí como o povo remanescente. Então, para aqueles que não me conhecem, né, que não assistiu aí os primeiros estudos, o meu nome é Guilherme, né? Eu moro aqui no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Lagoa dos Três Cantos, uma cidade pequenininha. Eu sou de natural de São Paulo, né? Me mudei aqui há pouco, mais de 7 meses agora, no momento. E eu amo já esse lugar, né? Eu faço parte aí da Igreja Boa Vista do Guilherme, então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que vocês possam ver a nossa amada igreja. Essa é a nossa igreja, né? A igreja de Boa Vista do Guilherme, onde nós nos adoramos a Deus aí todos os sábados, e é uma honra aí fazer parte dessa igreja que me acolheu tão bem aí nesses meses, né? E hoje nós temos um convidado mais que ilustre, né? Um amigo, posso dizer assim, o pastor Sérgio Santelli, um pastor aí que vem acompanhando aí a minha jornada cristã aí desde lá da Austrália, né? Para aqueles que não sabem, eu morei aí 7 anos na Austrália, estou de volta aí para o Brasil fazem aí pouco mais de 7 meses. E o pastor Santelli aí é uma pessoa incrível, assim, mesmo com a distância, eu e o pastor nos conhecemos ali pela internet, começamos a trocar algumas ideias, né? E o pastor foi uma pessoa muito presente, inclusive fez uma visita para minha querida mãe, a dona Arlene, e é um pastor que eu tenho um carinho enorme, assim, considero um amigo, e tive o prazer e a honra de conhecê-lo pessoalmente também, quando estive em São Paulo. Então é uma honra, pastor, tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite, e tenho certeza que o senhor vai agregar aí muito conhecimento para todos nós aí, compartilhando aí nesse estudo do capítulo 15 e 16. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouquinho das igrejas pelo qual o senhor passou e compartilhou aí o evangelho. Ok, Guilherme, obrigado aí pela apresentação, pela introdução que você fez. É um prazer estar aqui também com vocês, né? Agora a gente não sabe exatamente quais serão as circunstâncias, né, que estaremos vivendo aí no momento em que talvez você esteja assistindo esse vídeo. Mas seja lá o que estiver acontecendo, saiba de uma coisa, né, que Deus, o nosso grande Deus, nunca faz nada por acaso. E Deus usa as ferramentas, os instrumentos mais simples e talvez assim, sem nenhuma pretensão nenhuma, para poder espalhar a palavra da verdade, a palavra do evangelho, também o conhecimento das profecias, enfim, do reino de Deus aqui na Terra. E eu fico feliz de estar aqui participando, aceitei o convite aqui do Guilherme, nosso amigo, ele já praticamente já fez aqui uma introdução, né, um histórico de como nós nos conhecemos. É, Foi através da internet, no momento em que começou aquela pandemia, a gente começou a trocar mensagens aí, enfim, o mundo inteiro ficou pequeno, né, porque todo mundo correu para as mídias digitais, aí, para a internet, e naquele momento em que a gente quase não podia nem sair de casa,
a gente ficava acabando tendo muito tempo para poder fazer a obra de Deus de forma digital, né? De forma aí remota. Então, eu me lembro que naquela época eu comecei a receber muitos convites para pregar para lugares que a gente nem imaginava, né? Então, Nova York, Europa, Portugal, Austrália, e num desses dias aí eu fiz uma apresentação lá para a igreja da Austrália, e aí foi onde o Guilherme e a esposa dele nos conheceram a princípio, e aí aos pouquinhos a gente foi trocando ideias aí, trocando informações, compartilhando, né, informações, e isso aí gerou aí o início da nossa amizade. O Guilherme e a esposa vieram para o Brasil, como ele falou aí, e tivemos a oportunidade de visitar até a casa dele, conhecemos a mãe dele, a dona Arlene, gente muito boa, e estamos aí agora. Então, um pouco separados pela uma pequena distância aí, mas ele agora aqui no Brasil também, e foi uma alegria receber esse convite dele aqui para poder participar, né? Então, o projeto é estudo sobre os temas que tem aí dentro do livro do Grande Conflito. Esse livro é um livro muito interessante, é um livro assim para quem gosta de profecias, é um livro que merece ser lido com carinho, com espírito de oração e com, lógico, com o coração aberto, receptivo para ouvir a mensagem de Deus, né? A mensagem do Espírito Santo. Então é isso. Hoje nós vamos fazer aqui um apanhado, né, de um estudo aí desse tema que está no capítulo 15 e também no capítulo 16 do livro O Grande Conflito. O tema desses livros, lógico, é baseado no que está na Bíblia e também das profecias ao longo da história que aconteceram, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então é isso. O meu ministério, vou fazer agora 28 anos de trabalho como pastor da Igreja Adventista. Já passei aí esse é o 7º distrito pastoral que eu estou trabalhando, né? E já trabalhamos aqui no interior de São Paulo, em vários lugares, também aqui na Grande São Paulo, no ABC Paulista, e atualmente estamos aqui na cidade de Santo André, um distrito pastoral aqui nessa cidade. Estamos aí servindo a Deus e aguardando Jesus para voltar muito em breve, né? Que nós estamos vendo aí que esse mundo está com os dias contados. E eu espero que você que está nos assistindo também possa ter essa impressão, que você tenha esse desejo profundo de cavar fundo na palavra de Deus, com discernimento espiritual, né? Com a presença do Espírito Santo na sua vida, para ir te iluminando e ajudando você a entender essa mensagem tão poderosa que vem da palavra de Deus. Então, vamos lá, vamos fazer acho que uma oração aqui agora e podemos dar início, não é? Isso mesmo, pastor. Show de bola. Então lá, vamos orar. Obrigado, nosso Deus. Muito obrigado. Nós estamos aqui gravando esse vídeo, ó Pai, que vai servir certamente para conhecimento de muitas pessoas, para ampliar o conhecimento, fortalecer a fé e podemos, ó Pai, estar mais preparados para a volta de Jesus. Que o Santo e Bom Espírito esteja conosco e nos ajude agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, então, o capítulo 15 do livro O Grande Conflito é um capítulo que tem um título bem interessante, né? A Escritura Sagrada e a Revolução Francesa. Durante muito tempo eu me perguntei, viu, Guilherme? Eu me perguntei assim, mas por que que o Apocalipse capítulo 11 fala sobre a Revolução Francesa? Ah, foi só porque eles deixaram de usar a Bíblia, se tornaram ateus, né, durante um período, né, a França revolucionária, como nós dizemos, né, teve o período lá também do fase do terror lá, como chama, né? Então, será que foi só por causa disso? E hoje está muito claro que realmente Deus colocou ali no Apocalipse, capítulo 11, né, um tema sobre a Revolução Francesa, porque seria um marco na história desse mundo. Um marco um divisor de águas,
A partir dali, até o final, até a volta de Jesus, tudo que acontecesse nesse mundo sofreria a influência do que aconteceu ali na Revolução Francesa. Então, hoje está bem claro isso para nós, e é isso que nós vamos tentar passar para vocês aqui agora, não é? Baseado no tema aí que está nesse capítulo e também está no capítulo 11 do Apocalipse, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho alguns slides aqui para compartilhar com vocês. Só confirma para mim, Guilherme, está saindo aí na tela? Bem tranquilo, pastor. Certinho. Certo. Então, aqui, a Revolução Francesa é a crise final, né? Eu coloquei esse aqui um tema numa apresentação que eu tenho, que é baseado justamente nesse capítulo aqui do livro Grande Conflito e no capítulo 11 do Apocalipse, lá da Bíblia. Então, você pode acompanhar aí conosco, lá no Apocalipse 11, verso 3 e 4, nós lemos assim: Eu darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão de pé diante do Senhor da terra. Então, veja, eu destaquei aqui, nesses primeiros dois versos, minhas duas testemunhas. Você está vendo aí. Então, quem são? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é quem são essas duas testemunhas? No capítulo 11 ainda, no verso 10, no mesmo capítulo 11 lá do Apocalipse, no verso 10, lá dá uma outra dica, dizendo que as minhas duas testemunhas são esses dois profetas. Então, também é chamado de profetas. Olha que interessante. Duas testemunhas ou dois profetas. Bom, se a gente for para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar aqui duas definições para testemunhas. A primeira está lá em São João 5,39. Né? O Evangelho de João diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, vejam, está grifado aí também, destaquei com uma outra cor para ficar bem claro que as Escrituras são testemunhas de Deus, são elas que testificam de mim, disse Jesus. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: essas duas testemunhas são as Escrituras Sagradas, ok? São as Escrituras Sagradas e logo de cara, só usando um verso da Bíblia, a gente já comprova isso. Você sabe que o princípio que nós usamos para interpretar a Bíblia é usar a própria Bíblia, principalmente para interpretar os símbolos das profecias. A gente não pode chegar aqui simplesmente começar a falar de profecia, começar a abrir a Bíblia lá no Apocalipse, Daniel, e ver aquele monte de símbolos que tem lá, né? E começar a tirar da nossa cabeça aqui a interpretação. Aí realmente aí não tem fundamento. Mas o princípio bíblico da reforma protestante é interpretar a Bíblia usando a própria Bíblia, ok? Então é isso que eu estou propondo para vocês aqui. As testemunhas lá do Apocalipse 11 são as Escrituras. E aqui, nesse verso, nós já encontramos a comprovação disso. Um outro verso que eu queria usar é Atos 1, verso 8. Por quê? Porque nesse verso diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós, ou sobre vocês, né? O Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, outra interpretação possível é justamente os próprios cristãos, né? Aos discípulos de Jesus, ou seja, nós mesmos, que também podemos servir de testemunhas. Testemunhas. Então, quando o Apocalipse 11 coloca lá que duas testemunhas, né, iam profetizar vestidas de pano de saco, essas duas testemunhas ou são as Escrituras, ou então são pessoas cristãs, são discípulos de Jesus. Então, nós ficamos com essas duas alternativas. E nós já vamos ver aqui qual delas se encaixa melhor aqui no contexto, tá bom? Lá em Apocalipse 11 também falou sobre as duas testemunhas, que eram duas oliveiras, lembram? Duas oliveiras, né? É isso que falou lá?
Acho que sim. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia também aí, deixar aberta no Apocalipse 11, e pode ir também seguindo as passagens, aí os textos que nós vamos falando. Então, olha, só confirmando aqui, as duas testemunhas são duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. Então, lá também fala de duas oliveiras, ok? Bom, se nós buscarmos a Bíblia, para interpretar a própria Bíblia, lembre-se disso, nós vamos encontrar lá em Zacarias 4, versos 3, e depois no verso 11, também no 14, nós vamos encontrar uma pista muito forte lá. Lá, na época do profeta Zacarias, lembrando que o profeta Zacarias viveu ali na época em que o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico. Eles tinham voltado, já tinha dado aqueles 70 anos, né, do cativeiro, Deus permitiu que eles voltassem e eles agora estavam no processo de reconstrução da cidade de Jerusalém, reconstruindo os muros de Jerusalém e reconstruindo também o templo de Jerusalém. E nesse processo, logicamente, de altos e baixos, chegou um momento em que eles ficaram meio desanimados por causa enfim, da rotina, né, que eles tinham que desempenhar para deixar tudo reconstruído, é, tinham que colocar ali muita força, muita garra, digamos assim, muito tempo, investir muito tempo, muito esforço, muito dinheiro. Enfim, esse processo foi desgastando eles, sem contar, lógico, também a questão dos inimigos que combatiam com eles, né? Os obstáculos que os inimigos colocavam. Então, em algum momento ali, eles ficaram meio desanimados. E aí, para animá-los, para chacoalhar o povo, Deus chamou dois profetas. Deus chamou o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Então, tudo que você lê lá em Ageu e Zacarias, você deve lembrar disso, que foram dois profetas enviados lá para chacoalhar aquele povo de Jerusalém lá, para falar, olha, vamos lá, povo, vamos lá, vamos terminar essa obra aí, vocês começaram a reconstrução do templo, da cidade, dos muros, agora vamos terminar porque a obra do Senhor não pode parar. Então, Zacarias está dentro desse contexto aí. E Zacarias teve algumas visões que ele recebeu de Deus, mensagens que ele tinha que passar para aquele povo naquela época. Numa dessas visões aí, Zacarias 4, a gente lê assim, ó. Eu então perguntei ao anjo, o que são essas duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Ó, notem vocês que ele também teve uma visão profética relacionada com oliveiras e candelabros. Olha que interessante. E aí, então, diz assim: ele me respondeu, o anjo respondeu para ele: são os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Então, olha aí, as duas oliveiras são dois ungidos. Que no caso lá de Zacarias, quem que era? Se você pegar o capítulo 4 de Zacarias, e não só o 4, mas o 3, que vem antes também, né? Vai ficar bem claro lá, as duas oliveiras são dois ungidos, e dois ungidos, ali, no contexto de Zacarias, um era o sumo sacerdote Josué, ou seja, o líder espiritual, porque o líder espiritual, o sumo sacerdote, ele era ungido, e o outro era o governador, o Zorobabel. Então tá aí as passagens para você ver, ó. Se você procurar lá Zacarias 3:1 e depois o 4:6, você vai ver que cita esses dois nomes lá, no contexto de Zacarias. Esses são os dois ungidos. Né? Por que os dois? Porque é o líder espiritual e o outro era o líder político. Tanto o líder espiritual como o líder político, eles eram ungidos, eram representantes de Deus para cumprir a missão. E na visão de Zacarias foram representados por duas oliveiras, ok? Muito interessante isso aí. Portanto, dois ungidos. Agora, voltando agora lá no Apocalipse, certo? Sabemos que essas duas testemunhas são dois ungidos, dois profetas, né? Que mais? E tem a ver com as escrituras sagradas, porque a gente viu que são elas que testificam de Deus, testificam de Jesus, ok? Bem, continuando lá em Apocalipse 11, diz assim, agora eu vou destacar outra parte aqui desse texto. A gente já leu o texto, então eu não vou repetir aqui. Mas essas duas testemunhas iam profetizar durante 1260 dias. Essa expressão aqui, queridos, ela aparece 7 vezes
em Daniel e Apocalipse. 7 vezes de formas diferentes, mas as 7 vezes está se relacionado com o mesmo período de tempo. É um período de tempo profético, em que o poder do chifre pequeno lá de Daniel 7, né, que é a igreja romana, iria dominar sobre o mundo. 1260 dias. E aqui os dias são dias proféticos, ok? Eu coloquei aqui mais ou menos uma tabelinha só para a gente não se perder, tá bom? Então, você tem lá aí na tela as 7 passagens bíblicas em Daniel e Apocalipse que falam do mesmo período e falam de 3 formas diferentes. Tem 3 passagens, as 3 primeiras lá em cima, Daniel 7, 25, 12, 12, 7 e Apocalipse 12, 14, que você vai encontrar, assim, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É uma charadinha, né, um enigma que você vai decifrar e você vai chegar a 1260 dias proféticos, tá bom? Como é que eu sei? Porque um tempo equivale a um ano. Está lá em Daniel 11, verso 13. Tá? Não está marcado aí na tela, mas se você quiser marcar, Daniel 11, 13, deixa bem claro que um tempo, tempo é a mesma coisa que anos. Né? Um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos. E isso, claro, anos proféticos. Né? Então, você tem que saber que um ano tem 360 dias proféticos, ok? 360 dias era o cálculo que eles faziam naquela época e um ano tinha esse período de tempo. Muito bem, a segunda maneira que nós temos para falar desse mesmo período está aí, ó, Apocalipse 11, 2 e 13, 5. 42 meses proféticos. Cada mês tem 30 dias, então 42 vezes 30 dá exatamente 1260 também. Então, é o mesmo período, só que com palavras diferentes. E o último ali, Apocalipse 11, 3, que é o nosso texto de agora, e também 12, 6, que fala sobre 1260 dias proféticos. Cada dia profético vale um ano, né? E você sabe, já está, você que estuda profecia já está bem por dentro desse assunto. Números, capítulo 14, verso 34, e também Ezequiel 4, 7, você vai encontrar exatamente essas informações aí, que um dia profético vale um ano literal. Então, quando a Bíblia apresenta aqui 1260 dias proféticos, ela está falando de um período de 1260 anos literais. E esses 1260 anos é o que está nesse gráfico aí que nós colocamos na tela. Ó. Começou no ano 538 e vai até o ano 1798. Esse foi o período de dominação, de supremacia da Igreja Romana, onde a Igreja Romana tinha, inclusive, poder temporal. Você sabe o que é poder temporal? Poder temporal é o poder que a Igreja tinha de impor os seus dogmas à consciência de todas as pessoas mediante autoridade civil. Ou seja, era espécie de um Estado eclesiástico, né? Porque o Estado legislava em favor da igreja. Né? Os dogmas da igreja eram impostos pelo Estado. Então, durante todo esse período aí aconteceu isso. Em 1798, a igreja romana perdeu esse poder quando os exércitos de Napoleão, né, liderados pelo seu general Louis Berthier, eles entraram ali, os exércitos entraram em Roma, confiscaram as terras de Roma e também prenderam, aprisionaram o Papa na época, né, o Papa Pio VI. Ok? Nesse momento, a Igreja Romana levou um golpe mortal e perdeu seu poder temporal. A partir daí, então, cumpriu-se a profecia. A profecia, sempre que aparece aqui nessas 7 passagens que nós temos na tela, esse tempo aí de 1260 anos, né, literais, dias proféticos que equivalem a anos literais, sempre está se referindo a esse mesmo período, do ano 538, quando a Igreja Romana assumiu o poder no mundo, né? Eles venceram a última tribo bárbara ariana, que foram os ostrogodos. Tribos arianas quer dizer que não acreditavam na divindade de Jesus. Então, tinha 3 tribos bárbaras
que tomaram conta ali, lutaram contra o Império Romano, que eram arianas. E essas 3 tribos foram derrotadas ali a mando da Igreja Romana. E aí, quando a última delas caiu, a Igreja Romana não tinha mais nenhum rival para lutar contra ela ou para, assim, digamos, fazer frente, né? Fazer sombra para a Igreja Romana. Então, aí a Igreja passou a dominar o mundo inteiro, inclusive ter o poder temporal, como eu expliquei para vocês. Então, lá em Apocalipse 11:3, que está aí na tela, nós estamos estudando as 2 testemunhas que profetizaram durante 1.260 dias vestidas de pano de saco. Então, ou seja, essas 2 testemunhas, elas viveram entre 538 até 1798. E elas foram porta-vozes de Deus, foram profetas, profetizaram, certo? Então, aqui está o ponto em que nós vamos agora determinar qual das 2 interpretações cabe melhor aqui. Eu disse para vocês no começo que 2 testemunhas podem ser as Escrituras Sagradas ou podem ser também pessoas, né, discípulos, seguidores de Cristo, que teriam o poder do Espírito Santo. Bom, convenhamos que durante 1.260 anos não há ninguém nesse mundo que viveu tanto tempo assim. Então, alguém que possa ter passado por todo esse período de 538 até 1798 vivo, profetizando, só pode ser as Escrituras Sagradas, ok? Então, é por isso que nós fechamos aqui esse assunto e consideramos as 2 testemunhas lá do Apocalipse 11 como sendo as Escrituras. Ué, mas por que 2? Bom, justamente porque tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Então, o Antigo e o Novo, juntos, eles são representados aí no Apocalipse 11 por essas 2 testemunhas que vestiram-se de pano de saco, ok? Então, aqui, vamos aqui para essa tela aqui para a gente continuar. Esse é o próximo item do verso. 1.260 dias, a gente já falou, vestidas de pano de saco. Por que isso? Por que elas profetizaram vestidas de pano de saco? Veja, se você pegar na Bíblia, essas 3 passagens que vocês têm aí embaixo, Joel 1, verso 13, Amós 8:10 e Ezequiel 27, 30 a 32. Essas 3 passagens aqui não deixam dúvida para nós que vestir-se de pano de saco na cultura bíblica era um símbolo de tristeza e lamentação. Tristeza e lamentação. Quem sabe eu poderia ler pelo menos um verso aqui, né? Só para a título de ilustração. Joel 1, verso 13. Então, marque aí o Apocalipse, que a gente já volta aí. E vamos ler aqui Joel 1, 13. Profeta Joel 1, verso 13 diz assim: Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Olha aqui. E lamentai. Então, ou seja, pano de saco, símbolo de lamentação. Lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e também libação. Então, olha aí, símbolo de lamentação. Tristeza e lamentação. Essas outras passagens falam sobre isso. Você vai encontrar aí essa questão de tristeza também. Então, vamos lá, vamos interpretar Apocalipse 11 lá, voltando lá. As 2 testemunhas, que são o Antigo e o Novo Testamento, profetizaram durante 1.260 dias, ou seja, todo o período que a Igreja Romana dominou o mundo, inclusive com poder temporal, as Escrituras, elas profetizavam, elas falavam de Deus, elas apontavam o caminho certo, elas falavam do reino de Deus e repreendiam o caminho errado. Nunca deixaram de fazer isso. Mas elas faziam isso vestidas de pano de saco, por quê? Porque elas foram perseguidas durante todo esse tempo.
Durante todo esse período da Idade Média aí, quantas vezes a Bíblia foi queimada em praça pública, foi destruída, porque a Igreja Romana entendia que quem deveria interpretar a Bíblia era a própria igreja, eram os líderes, né, os sacerdotes da Igreja Romana. E eles não permitiam que as pessoas tivessem a própria Bíblia em suas mãos, para poder estudar e compreender sozinhos. Então, a Bíblia sempre foi perseguida nessa época. E, por ser perseguida, é que ela, então, profetizava vestida de pano de saco, porque foi com muita tristeza, lamentação, que atravessou todo esse período. Mas, enfim, cumpriu o seu papel. As Escrituras nunca deixaram de falar, de mostrar o caminho da salvação, mostrar aquilo que é certo, a verdade de Deus, e mostrar para o mundo que existe um Deus maior do que tudo, né? Então está aí. E depois desse período, o que aconteceria com as testemunhas, o Antigo e Novo Testamento? A Bíblia diz lá em Apocalipse 11, 7. O que diz lá? Vamos ver? Apocalipse 11, verso 7. Diz assim: quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Olha, então aqui aparece um novo personagem aí, uma besta que surge do abismo. E essa besta iria pelejar contra as duas testemunhas e iria matar as duas testemunhas. E não só matar, eu já vou ler o verso 8 aqui, ó. Diz assim: e o seu cadáver, o cadáver das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, as duas testemunhas seriam mortas por um poder que é chamado aqui a besta do abismo. Olha, besta aqui é no sentido de um animal selvagem, ok? Um animal feroz, selvagem. E animal na profecia sempre é símbolo de um reino, de um poder. Que reino é esse? Que poder seria esse? Para nós sabermos, a gente pega a pista que a própria Bíblia deixou para nós. Aqui diz assim no verso 8, né, em seguida, que o cadáver das duas testemunhas ficaria estirado na cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito. Então, essa é a dica para a gente descobrir de onde está falando. Então, vamos procurar na Bíblia qual a principal característica do Egito e também de Sodoma, e a gente vai tentar ver na história qual poder ou qual reino que se encaixa melhor com isso aí, certo? Então vamos lá, vamos para a Bíblia aqui mais uma vez, Êxodo 5, verso 2. Daqui nós tiramos a característica do Egito. Na época de Moisés, nós lemos assim: quando Moisés foi lá tentar tirar o povo do Egito, certo? Falar com o faraó. E o faraó então respondeu, diz aqui: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor. Olha, grifei aqui essa parte, hein? Eu não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Então, assim, a principal característica do Egito era justamente essa falta, vamos dizer assim, essa incredulidade, essa falta de crença em Deus. Quem é esse Deus de Israel? Diz Faraó. Eu não conheço nenhum Deus como esse, nem sei quem é, e não vou deixar o povo sair daqui, né? Eles são prisioneiros aqui. Então, a principal característica do Egito é a incredulidade, ok? Bem, agora a outra passagem, Jeremias 23, 14, fala sobre Sodoma, moradores de Sodoma. Então, veja aqui, Jeremias estava escrevendo para o pessoal lá de Jerusalém, mas citou Sodoma. Então, vamos ver aqui. Diz assim, ó: mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Eles cometem adultério, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade, e para mim todos eles se tornaram como Sodoma. Olha o que Deus falou dos profetas de Jerusalém, que eles estavam iguaizinhos o povo de Sodoma, e também os moradores de Jerusalém, como as pessoas de Gomorra. Então, eu assim, destaquei algumas palavras aqui nessa passagem para a gente entender.
Ó, os profetas de Jerusalém estavam sendo denunciados aqui. Por quê? Cometiam adultério, falsidade, certo? E eles ainda praticavam maldade junto com os malfeitores, ok? Então põe aí adultério, falsidade, maldade. Como que a gente resumiria tudo isso aí? Eu resumiria com a palavra perversidade. Perversidade. Tudo que é perverso, ok? Então essa é a característica de Sodoma. Perversidade. Moral. Perversidade moral, ok? Bem, então, agora vamos voltar lá. As testemunhas seriam mortas por um poder que espiritualmente, né, um poder, a gente sabe que é um reino, porque animal na profecia sempre simboliza um reino, então uma besta que subiu do abismo é um reino, é um poder, é uma nação, a gente tem que encontrar isso aí. E a dica é essa: incredulidade e perversidade. E aonde nós vamos achar isso aí? Na época, ali terminando os 1.260 dias, porque o nosso marcador de tempo nessa profecia são os 1.260 dias, de 538 até 1798. Então, é nesse período aí, terminando, né, no finalzinho desse período aí, que a gente tem que descobrir qual poder se encaixa melhor: incredulidade e perversidade. E aí é onde a gente vai parar exatamente na Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa começou exatamente em 1789, oficialmente, não é? As agitações já existiam antes, mas oficialmente em 1789. E ela durou muito tempo, né? Os frutos da Revolução e a agitação toda. Então, vejam, bem no finalzinho dos 1.260 dias, aonde as duas testemunhas estariam durante todo esse tempo profetizando, ou seja, falando a palavra de Deus, mostrando a salvação, mesmo sendo perseguidas. Então, só tem uma nação, só tem um poder que se encaixa nessa profecia aí, que é justamente a França revolucionária. A França estava explodindo em forma de uma revolução nessa época, tanto é que foram soldados de Napoleão Bonaparte que depois entraram lá em Roma, né, e confiscaram as terras de Roma, prenderam o Papa, e com esse golpe, com esse golpe infligido aí, tiraram o poder temporal de Roma, e aí Roma perdeu o seu poder. Então fechou lá os 1.260 dias proféticos, né? Onde eles iam ter a supremacia. A igreja romana ia ter a supremacia. Então só tem esse poder aqui, nesse período ali, o poder que se encaixa nessa profecia é a França revolucionária. E ela se encaixa com uma tal precisão que essas duas características foram as duas principais características da Revolução Francesa. Foi justamente a incredulidade. Por quê? Porque eles se revoltaram, Revolução Francesa, eles se revoltaram contra a igreja cristã, contra as autoridades da igreja cristã, se revoltaram contra a Bíblia em alguns instantes. Teve aqui o reinado do terror, aquele período do reinado do terror, eles queimaram as Bíblias em praça pública, não é? E teve um períodozinho ali, que nós vamos ver aqui agora, está no verso 9 e 11, muito interessante. Vamos lá, vamos pegar Apocalipse 11 aí, versos 9 e 11, diz assim: E então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas, que por 3 dias e meio não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. E aí no verso 11, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus entrou nesses cadáveres e eles se reergueram sobre os seus pés e aqueles que os viram sobreveio grande, grande medo. Então, olha lá, as testemunhas ficaram mortas durante 3 anos e meio, os cadáveres ali estirados, né? 3 anos e meio. Então, essa foi uma profecia interessante que mostra que a França revolucionária, simbolizada aí pela besta que subiu do abismo, nesse período
3 anos e meio, eles iam passar por um período de muito ateísmo, incredulidade. E se você procurar na história, você vai ver como isso se encaixou, como isso se cumpriu de uma tal maneira interessante, né? Você tem aí na tela, ó, em novembro de 1793, exatamente em novembro de 1793, a França mudou a sua Constituição e ela passou a ser uma nação ateia, digamos assim, né? Defensora do ateísmo, porque na sua Constituição eles tiraram a palavra Deus, eles eliminaram Deus e diziam ali, né, disseram ali na sua Constituição que eles não acreditavam em Deus, né? Então, isso foi em novembro de 1793. 3 anos e meio depois, em maio de 1797, eles voltaram atrás e refizeram a sua Constituição e, novamente, agora deram crédito a Deus. Ou seja, durante 3 anos e meio, eles viveram como uma nação totalmente ateia, digamos assim, né? Uma nação que favoreceu o ateísmo, a incredulidade, combinando com a profecia que nós estamos analisando aqui, durante 3 anos e meio. Aqui na profecia diz 3 dias e meio. Lembre-se você que cada dia profético vale um ano literal. Então, são 3 anos e meio. E bate certinho aqui com esse período que nós chamamos de França Revolucionária, em que eles ficaram como uma nação ateia, né? Uma nação que favorecia o ateísmo. E não só o ateísmo, durante esse período houve muita perversidade, principalmente perversidade sexual, né? Nessa fase da França revolucionária, eles exaltaram a deusa da razão, até fizeram uma imagem de uma mulher como se fosse a deusa da razão. Então, eles diziam que seguiam só a razão e deixaram a palavra de Deus de lado, rejeitaram a Bíblia completamente. Ainda por cima, eles mudaram o calendário, mudaram os meses e passaram a ter um ciclo semanal de 10 dias. Eles tentaram alterar, né, o ciclo semanal, em vez de 7 dias, para 10 dias, mudaram o nome dos meses, mudaram um monte de coisa, tudo para tentar esquecer o nome de Deus e do período cristão. Mas não deu certo e 3 anos e meio depois eles voltaram atrás, porque foi uma verdadeira bagunça que aconteceu ali na França, né? Uma verdadeira bagunça. Como eu disse, nesse período, a perversidade chegou no seu auge, né? O casamento não valia nada, é o que diz aqui, inclusive, nesse capítulo do livro Grande Conflito, né? A Ellen White descreve aqui como o casamento não tinha valor, as pessoas casavam e descasavam de qualquer jeito, por qualquer coisa, né? Então, a santidade do casamento perdeu a sua força e muito tipo de imoralidade reinou ali naquele período, ok? Então, a história se encaixa perfeitamente aqui com a profecia de Apocalipse 11. Pastor, Pode falar, Guilherme. seria quase uma nova Sodoma e Gomorra, né? Que aconteceu ali na Revolução Francesa, né? E, e o que aconteceu Verdade. ali, eu acredito que influencia a modernidade, vamos dizer assim, até hoje, né? Que muitos dos conceitos que foram levantados ali, né? Até o próprio ateísmo, né? Criou consequências da nossa realidade hoje, né? Principalmente na Europa, acredito, né? Com certeza, exatamente isso, Guilherme. E é por isso que esse capítulo 11 do Apocalipse está aí. Deus colocou esse capítulo aí para revelar um acontecimento, né, da história que iria impactar a história até o fim dos dias, até a volta de Jesus, né, como você falou aí. De que forma? Por exemplo, eu tenho aqui na tela 3 coisas principais que aconteceu ali naquele período da Revolução Francesa. Eles rejeitaram a Deus completamente, eles rejeitaram a Bíblia, eles não queriam saber da palavra de Deus como fonte de autoridade, né? E eles rejeitaram também a lei de Deus, os 10 mandamentos, né? Os princípios morais que estão por trás dos 10 mandamentos foram rejeitados completamente, né? Eles não respeitavam mais direito de propriedade,
não respeitavam mais a questão da pureza, né, sexual, da castidade, não respeitavam mais a questão é, de, da importância da vida, né, da santidade da vida, então se matava por pouca coisa. Então, tudo isso ali na Revolução aconteceu, na Revolução Francesa. Aí alguém pergunta assim: nossa, mas será que não teve nada de bom na Revolução? Não, a gente sabe, o pessoal vive destacando aí, né, o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade e mais várias outras coisas aí, mas enfim, tudo isso aí, gente, como eu digo, é café pequeno. Na verdade, a Revolução trouxe muito mais coisa ruim do que boa, por incrível que pareça. Algumas coisas boas entraram, né? A gente sabe que nesse mundo é assim, as coisas boas e ruins se misturam, mas a Bíblia Sagrada está chamando a atenção que o ponto principal é essa essência que a Revolução trouxe, mexeu muito com a visão de mundo das pessoas. E aqui na parte final do nosso estudo, é aqui que nós vamos chegar, aqui, Guilherme, aqui é importante. Aqui nós vamos entender o que a Revolução tem a ver conosco hoje. Eu gosto dessa frase aqui, ó, que eu criei, diz assim: a Revolução Francesa lançou a semente dos movimentos revolucionários. E essa semente germinou e produziu frutos segundo a sua espécie. O que quer dizer isso? Quer dizer que da Revolução Francesa para cá, muitos outros movimentos revolucionários apareceram. E todos eles foram inspirados na Revolução Francesa. Então, olha aqui do lado esquerdo da tela, eu dou um exemplo de alguns. Por exemplo, o marxismo. O marxismo é um movimento revolucionário, político-social, que está totalmente embasado na Revolução Francesa. Os princípios da Revolução Francesa, né, os conceitos da Revolução Francesa, são os mesmos do marxismo. Lógico que adaptados, sem dúvida, adaptados à realidade, mas são os mesmos. E o marxismo já fez surgir a Revolução Bolchevique na Rússia, 1917, a Revolução da China, que continua até hoje, né? Hoje nós temos aí a China como uma potência comunista muito forte, 1949 até agora. A Revolução Cubana, lá em Cuba, né? 1959 até agora. A Revolução Bolivariana, de 1999, que explodiu ali na Venezuela. Nós estamos acompanhando isso até agora. Isso só são exemplos do marxismo, ok? Que o marxismo é um movimento revolucionário. Outro movimento revolucionário que teve no mundo se chama nazismo. E você sabe que o nome oficial dele era nacional-socialismo. Esse era o nome oficial dele. A gente chama de nazismo, né? Que explodiu ali na Alemanha a partir de 1933 e aí fez detonar a Segunda Guerra Mundial, ok? Outro movimento revolucionário, e esse tem mais a ver com os nossos dias aqui agora, o progressismo identitário. O que é progressismo identitário? São movimentos de cunho social, movimentos revolucionários de cunho social. Então, por exemplo, eu cito aqui o feminismo, eu cito o movimento negro, e eu cito também o tal do LGBTQ+. E aí a gente já sabe o que é isso aí, né? Todos esses movimentos aí, eles visam aparentemente defender classes oprimidas, né? Assim como o marxismo também aparentemente se propõe a defender uma classe oprimida. Então, sempre o discurso, a narrativa desses movimentos revolucionários é a mesma. Sempre eles colocam, de um lado, um opressor e, de outro, os oprimidos. Na Revolução Francesa foi assim. Foi a mesma coisa lá, a mesma história. Como é que eles fizeram explodir a Revolução e a Revolução acabou destruindo a ordem social que eles tinham, né? Antigamente eles tinham monarquia, uma rígida monarquia, e o rei e o bispo da Igreja Romana, os dois dominavam, né? O poder era a monarquia e mais a Igreja Romana. E isso aí na Revolução Francesa explodiu, acabou com isso aí. Da Revolução surgiram movimentos democráticos, né, e outras coisas mais. Entre aspas aí eu coloco, tá? Mas enfim, deu para entender. Então,
o movimento revolucionário tem essa característica. Ele monta uma narrativa para dividir as pessoas e jogar uns contra os outros. Então, jogar o proletariado, né, como eles dizem, os empregados, vamos chamar assim, contra os patrões. Ou então, quem sabe, jogar as mulheres contra os homens, não é? Ou quem sabe aqui jogar os negros contra os brancos, né? Ou quem sabe aí jogar os homossexuais ou outras coisas mais aí contra os heterossexuais e assim por diante. Enfim, movimentos revolucionários. O último movimento revolucionário que eu cito é o que eu chamo de ecumenismo, que também é um movimento revolucionário que tenta colocar as pessoas que cuidam do meio ambiente contra aquelas que aparentemente não cuidam do meio ambiente, né, para jogar uns contra os outros. Então, essa é a narrativa. Então, note você que o que aconteceu lá na França tem uma repercussão tremenda até nossos dias, porque de lá, né, a semente brotou lá, germinou, e vários movimentos revolucionários surgiram de lá para cá. E todos esses movimentos revolucionários têm a mesma característica. Vamos ver lá o que eles têm em comum. 4 características. Primeiro, matar a Bíblia. Lembra que lá na Revolução Francesa diz que a besta que subiu do abismo matou as 2 testemunhas? Quem eram as 2 testemunhas? O Antigo e o Novo Testamento, as Escrituras Sagradas. Lá eles mataram literalmente, pegaram e queimaram em praça pública. Hoje em dia, esses movimentos revolucionários, eles não queimam a Bíblia em praça pública. Pelo menos assim, a maioria ainda não, né? Está quase chegando lá, mas ainda não. Mas, ao mesmo tempo, o que eles fazem? Eles rejeitam as escrituras ou então eles desconstroem as escrituras. Esse verbo está muito na moda hoje, né? Desconstruir. Ou seja, desconstruir a visão da Bíblia, a visão bíblica, a visão sobre a criação, né? A visão sobre o casamento heterossexual, não é? A visão da importância que Deus dá para o ser humano, enfim, um monte de coisa, eles desconstroem, né? Eles fazem um malabarismo com as palavras, né? Com as ideias e formam uma narrativa para desconstruir a Bíblia. Isso é a mesma coisa que aconteceu na Revolução Francesa. É como se estivesse Ou, matando a Bíblia. ou alguns tentam atualizar a Bíblia, né? Fazer uma edição, né? Vamos dizer assim, né? Também é uma Então, forma de desconstruir. rejeitar, né? Desconstruir. Exatamente. Exatamente. Olha como que está a coisa, né? Segunda característica, Guilherme, estabelecer uma nova causa para a queda. O que significa isso? Que na Bíblia nós temos uma causa principal para a queda do ser humano. Qual foi? Foi o pecado, foi a desobediência de Adão e Eva, né? Então, vamos dizer aqui, foi a rebelião, vai. A rebelião contra o Criador, o pecado. Essa é a causa. Só que os movimentos revolucionários, eles deslocam isso para para um problema social. Então, ou seja, eles pegam um problema social que até existe, mas transformam esse problema como se fosse a causa de toda a queda do ser humano. Entendeu? Então, por exemplo, vamos voltar lá, movimento revolucionário, o marxismo. O marxismo diz assim que a propriedade privada é a causa de todos os problemas, então tem que acabar com a propriedade privada. Esse é o grande, a essência do marxismo é essa, não é? Então, eles pegam um problema social, e no caso a propriedade privada não é nenhum problema, não é nenhum problema, mas eles pegam essa situação e transformam isso como se fosse a causa de todos os problemas do mundo, né? A causa maior da queda do ser humano, ok? Outro exemplo lá, o feminismo. Então, o feminismo luta contra o machismo, ok? Então, eles pegam esse problema social, que é o machismo, que de fato existe, né? Não vamos negar aqui, em alguns lugares, infelizmente, acontece, mas eles transformam isso na causa maior da queda. E a mesma coisa com os outros movimentos revolucionários. Vamos pegar, por exemplo, o ecumenismo que eu citei. O ecumenismo é esse movimento ambientalista aí, meio forçado que estão fazendo, né? Eles pegam aí a destruição da terra, que é um problema social, que existe em certo sentido,
e transformam isso no problema maior do mundo. E qual que é a consequência disso? A consequência vem na próxima questão aqui, ó, terceira característica. Uma vez que você tem uma nova razão para a queda do ser humano, você passa a ter também uma nova solução. Então, ou seja, eles tentam impor agora um novo tipo de solução ou de salvação. Uma vez que a queda mudou, né, a razão da queda, agora eles precisam ter uma nova solução para essa queda. Então, a solução passa a ser agora coletiva. Olha que mudança sutil é, né? Dentro da Bíblia, a razão da queda do ser humano é o pecado, é a rebelião que está dentro do coração do ser humano. Portanto, é individual. A salvação, nós conhecemos, é a pessoa se reconciliar com Jesus e aceitar a morte de Jesus. Essa é a salvação. É individual. Agora, dentro do esquema aqui do movimento revolucionário, agora eles mudam a queda para um problema social. E ao mudar para um problema social, eles propõem agora uma salvação que também é coletiva, não é mais individual. O que é até um contrassenso, porque como é que você pode salvar coletivamente o mundo sem salvar primeiro as pessoas? Como é que você vai transformar o mundo sem primeiro transformar as pessoas? Note essa inversão, como ela é perigosa. Então, é esse o problema dos movimentos revolucionários, né? Eles preconizam aqui restaurar a sociedade, o coletivo, através da mudança de leis. Então, é isso que eles querem, que eles querem mudar as leis para poder salvar o mundo, o coletivo, a sociedade. Ou então até mudar a ordem social, né? Lá na Revolução Francesa, eles conseguiram mudar a ordem social. E agora, no tempo do fim, eles estão querendo de novo isso, mudar a ordem social, né? Agora, acabar com a soberania dos países e tal, fazer um governo mundial e tal, aquela coisa, e a gente já sabe onde vai dar isso aí. Viu, E pastor? fala. Eu gostaria de fazer um parênteses, né? Porque nós estamos vivendo um momento tão complicado aí, politicamente, vamos dizer assim, né? E deixar bem claro aqui para todos que estão assistindo aí esse vídeo, né? Nós não estamos levantando nenhuma bandeira, né? A bandeira que nós estamos levantando é do príncipe Emanuel, né? Nós Com estamos certeza. apenas analisando a história e os relatos que o próprio livro, né, do Grande Conflito nos traz, né? É muito claro isso, né? Para todos aqueles que estudam as profecias, eles estão vendo que tudo está se cumprindo, né, pastor? Esse movimento da Revolução Francesa, ele deixou suas marcas e nós vemos as consequências, né? Mas por outro lado também nós sabemos, né, que a união entre igreja e Estado também não é benéfica, né? Isso é rejeitado totalmente pela Bíblia, né, pela palavra de Deus, né? Uhum. E nós, como adventistas, né, ou como cristãos, né, nós temos que levantar a bandeira de Cristo, né? Somente Ele vai trazer a salvação para esse mundo, né? Eu até separei um trecho aqui do texto que o senhor até falou no começo desse estudo, né? Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, né? É lá em Zacarias, né? 4:6. Então nós temos que deixar isso muito claro, né? Tem que ser isso muito claro na nossa vida, né? Não é por força, não é por poder, né? Não vai vir um presidente que com a palavra de Deus ele vai trazer a salvação para esse mundo. Isso não vai acontecer, não é isso que as escrituras nos dizem, né? E o nosso Senhor, ele ainda tem ele conduz a história, né? Ele tem ainda poder, ele está vivo, né? Então, a gente só está analisando ali a história e vendo as consequências da ação humana, do pecado, né? Como bem o senhor disse, né? Correto, Guilherme, é isso mesmo. O nosso ponto de vista aqui não é político. Nosso ponto de vista aqui é mostrar que as implicações dessas ideologias revolucionárias, elas afetam a nossa maneira de enxergar o mundo e às vezes fazem mudanças sutis nos nossos conceitos que vai ter consequências na nossa vida. Então a gente tem que ficar muito esperto nisso, né? Tem que ficar bem atento, vigiar para não cair nessas armadilhas. E a última aqui, a quarta característica de todos esses movimentos revolucionários, é que eles fazem uma mudança sutil da fonte final de autoridade. Então, o que que é isso? A nossa fonte final de autoridade, qual que é? É a palavra de Deus. É o assim diz o Senhor. Para os cristãos verdadeiros, é isso. A palavra de Deus acima de tudo. Então, essa é a fonte maior de autoridade.
Só que existem outras fontes de autoridade também, inclusive que nós cristãos também aceitamos, né? Não existe só uma, existem várias. A questão é você definir qual delas tem a primazia, qual dela que está acima de todas. Essa é a questão. Então, nós cremos que a revelação está acima de tudo. Agora, os movimentos revolucionários, eles conseguem fazer uma mudança sutil disso. Eles tiram a revelação de primeiro lugar e colocam outra fonte de autoridade. Quais são as fontes de autoridade? Eu coloquei aqui só para a gente dar uma examinada. Eu tenho aqui mais ou menos 6. Eu coloquei aqui, ó, a revelação, que eu coloquei lá em cima. Depois eu coloquei ciência, a razão, a tradição, a cultura, a experiência. Todas essas aqui são fontes de autoridade. E nós podemos usar todas elas, dependendo para qual situação. Não importa. Agora, como eu vou repetir aqui, o grande X da questão é qual delas você põe em primeiro lugar. Qual delas está acima de tudo? Esse é o ponto. Para nós cristãos é a revelação. Agora, para o movimento revolucionário, do jeito que eles enxergam o mundo, a revelação não está em primeiro lugar. Alguns colocam a razão em primeiro lugar, como foi lá na Revolução Francesa. Inclusive, eles fizeram até uma imagem lá da deusa da razão. Eles acham que a razão estava em primeiro lugar, só que no final, né, deu tudo errado. Bateram a cabeça. Mas tem outros também que colocam a ciência em primeiro lugar. Agora, por exemplo, está cheio de gente dizendo aí, né, mas a ciência diz isso, a ciência diz aquilo e tal. E às vezes quer colocar a ciência em primeiro lugar. Outros colocam a tradição. A gente sabe que tem até igrejas por aí que, né, colocam a tradição em primeiro lugar. Ou então a cultura, né, os pós-modernos aí, né, os cristãos mais liberais aí só pensam na cultura em primeiro lugar. Mas não é assim. Ou até a própria experiência. Então, repito, tudo isso aqui nós podemos usar como fonte de autoridade, dependendo da situação e do que a gente está querendo. Mas sempre a gente tem que provar tudo pela Bíblia, pela revelação. A revelação está em primeiro lugar, certo? Agora, os movimentos revolucionários, eles invertem isso, eles colocam outra fonte maior de autoridade. Então, essa é a última característica que eu queria citar para vocês. Então, só voltando aqui, olha, essas 4 características estão presentes em todos os movimentos revolucionários, desde a Revolução Francesa até os nossos dias, né? E aí vem o ponto final aqui, Guilherme, muito interessante. Olha como que a gente tem que pensar bem. O que que isso influencia a nossa vida? Influencia o seguinte, que muda a maneira de a gente enxergar o mundo. A maneira de nós enxergarmos o mundo é essa maneira aqui, que está na tela, né? Nós chamamos de teísmo bíblico, ou seja, é usando a palavra de Deus, é o conceito que está aqui na Bíblia. O mundo, o que que é o mundo? O mundo é obra de um Deus criador. É assim que nós pensamos. Qual que é o problema maior desse mundo? Eu acabei de falar agora há pouco, é o pecado, é a rebelião. Esse é o problema maior. Qual é a solução que nós temos para isso? É a reconciliação com Deus e com sua palavra através de Cristo. Essa é a solução. Então, essa é a nossa visão de mundo. Agora, se você aceita o movimento revolucionário, o que que o movimento revolucionário prega? Essa aqui é a maneira de enxergar dos revolucionários. O mundo, para eles, é apenas uma máquina auto-originada e auto-operante, que caminha para o seu alvo de sociedade livre de problemas sociais. Ou seja, surgiu do nada e ela é automática e tudo, e ela está caminhando para se tornar um paraíso. É só a gente se livrar dos problemas sociais. É isso que eles enxergam o mundo. Qual que é o problema maior do mundo? Então, depende. Cada movimento revolucionário fala uma coisa. Eu coloquei todos aqui para você saber. Para uns é a propriedade privada, para outros é o matrimônio tradicional, né? Por isso que a gente vê hoje tanta pancada aí, né? Tanto golpe que o casamento tradicional está recebendo, porque tem movimento revolucionário que acha que o grande problema do mundo é esse. A hora que acabar isso, vai virar um paraíso o mundo. É o que eles pensam. Outros têm problemas com questões de gênero, né? Raça, identidade, ou então até mesmo tem o ecocídio, que é o caso do ecumenismo, né? O ecumenismo diz que o grande problema do mundo, o que que é?
é que estão destruindo o mundo, o planeta Terra. Então agora tem que salvar a Terra e, né, mesmo que tenha que matar algumas pessoas aí, vamos salvar a Terra. É isso que fala o ecumenismo, que eu chamo ecumenismo, tá bom? É um movimento revolucionário. Qual a solução? A solução é restaurar a sociedade. Notem vocês, a preocupação deles é com a sociedade, não com o indivíduo, através da mudança das leis e da ordem social. Pode ser feita pelo Estado ou talvez por um governo mundial. Então, veja, a partir do momento que você tem essa visão de mundo aqui, você não tem mais a visão de mundo da Bíblia, do teísmo bíblico. Você mudou a sua maneira de enxergar o mundo. E quando você muda a maneira de enxergar, as suas decisões passam a ser diferentes. O seu comportamento pode ser diferente. Tudo é afetado na vida, dependendo da maneira como você enxerga o mundo. Nós chamamos isso de cosmovisão, certo? Então, ou você pensa conforme o teísmo bíblico, ou você pensa de outra forma. E aqui eu estou mostrando para vocês o perigo de nós adotarmos essa ideologia revolucionária na nossa vida, porque a gente muda a maneira de enxergar o mundo, tá bom? Pastor, posso fazer Fala. uma pergunta, talvez Pode. complicada? Hum. Por que que hoje nós temos aí, até dentro das igrejas, né, até dentro da igreja adventista, essa visão revolucionária começando a ganhar campo, sabe? Por alguns membros e algumas pessoas, né? Como que isso pode acontecer, né, se nós temos aí a Bíblia, a palavra de Deus, como a nossa regra de fé e prática, né? Então, Guilherme, infelizmente, muitas pessoas aí, alguns jovens, né, estão assim encantados com essas ideias revolucionárias, achando que esse é o ideal do mundo e tal. E aí, o que que eles estão fazendo? Eles estão tentando fazer um sincretismo entre as ideias revolucionárias e a palavra de Deus. Mas não existe como fazer esse sincretismo, porque as duas coisas não se encaixam. Como eu mostrei para vocês aqui, a palavra de Deus, a cosmovisão, a visão bíblica é uma. A visão dos revolucionários é outra. Não tem como você misturar as duas coisas. Mas, infelizmente, tem gente que acha que dá. E aí está importando essas ideologias, essa visão revolucionária e tentando colocar dentro da igreja. E isso não vai dar certo. Isso é uma falácia. E isso aí vai trazer prejuízo espiritual. Então, a gente tem que ficar esperto, tem que ficar atento, alerta e perceber essas nuances todas, né? Essas pequenos detalhes que acabam trazendo grande impacto na nossa vida. Resumo: palavra de Deus. Você não erra. Coloca a revelação em primeiro lugar, segue o que está na palavra de Deus, na revelação, e você não vai errar. Não vai errar. E essas narrativas revolucionárias todas que tem por aí, a gente tem que combater elas, não tem jeito. Né? Por quê? Mostrando que, primeiro, nós, como cristãos, nós não somos contra os problemas sociais aí, sim, digamos assim. Nós não somos, nós não deixamos de lado isso aí. Não, nós também queremos resolver os problemas sociais do mundo. Só que a gente tem uma certeza que antes de você resolver todos os problemas sociais do mundo, você tem que ajudar as pessoas a resolver o seu problema no coração primeiro. Porque o maior problema do mundo está no coração das pessoas. A Bíblia diz isso, é o pecado, é a rebelião, está aqui dentro. Ó. E só Jesus pode transformar o coração. Agora, se todo mundo, todos os 7 bilhões de habitantes do mundo, tiverem o seu coração transformado, aí eu acredito que a gente não vai ter mais problema social no mundo. Eu acredito nisso. Mas primeiro a gente tem que transformar o interior, para depois transformar o mundo. Agora, os movimentos revolucionários, eles invertem isso. Eles não querem nem saber com o indivíduo, coração, interior, não querem nem saber. Eles querem transformar o mundo como se isso fosse possível, né? Transformar o mundo num paraíso a partir simplesmente de troca de leis ou de mudar a ordem social do mundo. É impossível isso, nunca deu certo isso. E através da força e do poder, né? E que a gente viu ali que é através do Exato. Espírito, é o Espírito que nos. É somente Jesus Cristo, né? Somente o Espírito Santo que pode fazer essa mudança no nosso coração, né? Exatamente, exatamente. Guilherme, esse é o último slide aqui desse estudo, né, desse capítulo. Sim. Eu queria mostrar para vocês aqui o seguinte, que o que nós estamos passando hoje, né, você bem perguntou aí e frisou,
que hoje nós estamos vivendo muito isso, né? Nós estamos tendo tanta narrativa revolucionária que está em volta da gente, aí a gente ouve toda hora isso, né? Na televisão, nos jornais, na mídia, e o negócio está tão forte que parece que vem para cima da gente. Não é novidade isso. Olha o que a Bíblia diz. Eu mostro aqui, eu faço um paralelo entre Apocalipse 11:7, que é o estudo que nós fizemos, né? A besta que surgiu do abismo. E aí a palavra abismo em grego está aí para vocês verem. É essa aí, ó, escreve dessa forma aí. Abisso, né? Que é abismo. Essa mesma palavra, Guilherme, ela está aqui num outro verso da Bíblia, que é Apocalipse 17:8, que vai acontecer muito em breve. Diz aí: a besta que você viu, que era e não é mais, e está para emergir do abismo. Olha aqui, ó. Está para emergir do abismo. A mesma palavra. E caminha para a destruição. O que é isso aqui? Apocalipse 17 fala exatamente da reta final, a hora que estiver estourando a crise final, a hora que tiver esse poder mundial aí, né? A Igreja Romana tentando reconquistar a sua supremacia no mundo, né? Nós cremos que a besta aqui, a Babilônia do Apocalipse, ali diz no Apocalipse 17 que ela vai se unir com 10 chifres, que nós acreditamos que são 10 reinos. Agora, como é que isso vai acontecer na história, a gente não sabe direito, tá no futuro isso aí, futuro breve. E a partir daí eles vão tentar governar o mundo dessa forma, né? Roma na cabeça, né? A Babilônia, que é a Roma, e 10 reinos aí, 10 poderes dando apoio para Roma. E Roma tendo a palavra final, a cabeça. Como que isso vai acontecer, eu não sei, né? Vamos esperar para ver. Mas o fato é o seguinte, que essa besta aí, que vai ser a última do mundo, né? O último poder que vai dominar esse mundo, fala que ela também vai subir do abismo. Então, o que isso significa para mim? Significa o seguinte, que ela vai ter características revolucionárias, assim como a besta lá da França, lá, né? A besta que subiu do abismo, que foi a França revolucionária. Então, o Apocalipse 11 fala da França revolucionária. Apocalipse 17 está falando desse último poder que vai ter no mundo, e as duas surgiram do abismo, quer dizer, tem a mesma característica. Eu estou dizendo ultimamente, eu costumo dizer que essa besta do tempo do fim aqui, né, esse último poder que vai tentar dominar todo mundo, é um poder que tem um DNA revolucionário, de alguma forma revolucionário. Então, é por isso, Guilherme, que a gente está vendo a força dessas narrativas hoje tão grande, né? Se você pegar todos aqueles movimentos revolucionários que eu citei aqui, parece que todos eles hoje estão dando as mãos entre eles e estão formando um tsunami vindo para cima dos cristãos, né? Vindo para cima do mundo inteiro, tentando dominar o mundo inteiro. Então, eu acho que é isso. Nós estamos no tempo do fim já por isso aí. Até por isso dá para entender, né? Já que a besta do Apocalipse 17 aqui vai surgir do abismo também, ela vai ter uma característica revolucionária, um DNA revolucionário. E eu acho que nós estamos chegando perto desse dia. Estamos chegando lá. Né? E vai estourar a lei dominical, a gente sabe, o fim do mundo, a crise final, tudo vai estar, é um caldeirão tudo, todas essas coisas juntas, né? Então é isso, gente. Quem estudou aí o capítulo 15, né, do livro Grande Conflito, aqui tem alguns detalhes a mais que eu nem citei, né, porque assim, se eu fosse citar tudo que está aqui no livro, talvez você não ia ter mais graça para você ler o livro. Então, leia lá o capítulo 15 e aqui, baseado nesse estudo que eu apresentei para vocês, compare as duas coisas e tal, e olha, você tá muito bem preparado aí para enfrentar as coisas desse mundo, ok? Então, esse é o capítulo 15. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Não, incrível, pastor. Muito, muito bom mesmo. Deu uma visão bem ampla para nós, né? E eu vou ler também novamente aí o capítulo 15, porque eu creio que com a explicação aí que o senhor fez, vai ajudar a gente a entender mais nuances, né? Cada vez mais entender o cenário que está à nossa volta, né? Uhum, verdade. Muito bem. Então, vamos lá. Nossa, já são 6:30, Guilherme. E aí? Vamos tocar, pastor. Vamos até o fim. Tá, então, não, esse capítulo aqui, o 16, ele é bem mais simples.
É bem mais simples mesmo, assim, bem mais tranquilo. Inclusive, não tem assim uma apresentação grande de slides aqui, porque é mais são conceitos históricos, né? O mais sagrado direito do homem. Qual é esse mais sagrado direito do homem? É a sua liberdade religiosa, a sua liberdade de crença, tá? Esse é o mais sagrado direito do homem. E a autora do livro, Ellen White, ela fez um apanhado de como isso aconteceu na história, como isso se tornou a pedra angular, né, do surgimento dos Estados Unidos da América, que é o país que mais defende a liberdade religiosa no mundo, né? Um país que tem nas suas origens essa questão aí. Então é muito interessante, né, a gente ler esse capítulo 16 aí, sabendo dessas questões, né? Então, por exemplo, ela começa dizendo que ali na Inglaterra, havia dois grupos de cristãos. Havia os cristãos ali que se acomodaram na igreja anglicana. A igreja anglicana era protestante, só que os anglicanos eles não aceitavam as doutrinas de Roma, porém eles aceitavam as formas, o formalismo, né, da igreja romana. Eles achavam que não tinha problema nenhum com isso aí. Então, a hierarquia da igreja, as formas de culto, as formas dos rituais, tudo que envolve o formalismo, as formas, a igreja anglicana herdou de Roma. Eles não mudaram. Eles só mudaram a questão das doutrinas, né? Como protestantes. Mas havia um grupo de protestantes ali que se incomodavam com ambas as coisas, que não aceitava nem as doutrinas de Roma e nem tampouco as formas da igreja, o formalismo da igreja. Eles achavam que as duas coisas estavam erradas, eles tinham que buscar na Bíblia alguma coisa mais simples, de acordo com o cristianismo primitivo, né, mais puro. E por eles darem essa ênfase, né, na pureza do evangelho, eles ficaram conhecidos como puritanos, né, foram os puritanos. Então, a maior parte dos protestantes, assim, mais, digamos assim, mais raiz, né? Vamos usar nossa linguagem de hoje. O protestante mais raiz, eles estavam mais, assim, dentro desse grupo dos puritanos. Os puritanos, eles começaram a ser perseguidos, inclusive, porque eles começaram a se incomodar com essa situação. Porque a Inglaterra passou a ter uma igreja protestante, chamada anglicana, que foi muito defendida pela Rainha Elizabeth I. A Rainha Elizabeth I, ela governou ali de 1555, se eu não me engano, a 54, até o ano 1602. Até 1602, foi a Rainha Elizabeth I. Ela foi protestante e ela defendeu muito o protestantismo, mas ela era assim a favor mais da igreja anglicana, né? Então, e os puritanos, eles acabavam se incomodando com isso, e especialmente porque os anglicanos eles davam muito valor à hierarquia eclesiástica, né? E isso aí incomodava muito os puritanos. E aí a rainha morreu, e em 1603 subiu ao poder o rei James I. James para nós é Tiago, né? O Guilherme aí tá craque em inglês aí, ficou 7 anos na Inglaterra, na Austrália, né, Guilherme? Então, o rei James, lá da Inglaterra, James I, ele assumiu o trono em 1603. Então, logo que ele assumiu, houve um movimento ali né, um tumulto ali, pedindo para que ele acabasse com a hierarquia da igreja anglicana. E lógico que os anglicanos, a hierarquia mesmo da igreja, não gostava disso aí também. Então, o rei James I, né, ou Tiago I, como vocês queiram, ele convocou uma conferência. E essa conferência foi a Conferência de Hampton Court, Hampton Court, em 1604. E nessa conferência eles tentaram resolver esse problema, mas não chegaram a nenhuma conclusão. Não chegaram a nada, né? Os puritanos pressionaram demais eles ali para eles
deixarem aí esse formalismo todo da igreja que existia, principalmente essa hierarquia eclesiástica e tal, mas tanto o rei James quanto os próprios, vamos dizer, os catedráticos lá, né, os eclesiásticos da igreja anglicana, nenhum deles queria ceder, e ali houve muita briga, muito bate-boca e tal, e no final das contas o rei teve que botar a mão lá na base da autoridade, né? Ele queria resolver na base da autoridade, mas no final não ficou nada resolvido. Não ficou nada resolvido, ele disse que não ia ceder. Na cabeça dele, tem uma frase, inclusive, interessante que eu achei aqui, que na cabeça do rei James I, ele pensava o seguinte, que sem bispos não pode haver rei. Ele repetia muito isso, ele acreditava na monarquia absoluta, né? A França vivia uma monarquia absoluta na época, e ele queria transformar a Inglaterra numa monarquia absoluta, porque naquela época não era mais. Eles tinham um parlamento, já tinham um parlamento na Inglaterra, e o parlamento, inclusive, tinha vários puritanos que eram membros do parlamento, então havia sempre ali um debate de muitas coisas, né? E o rei falou: não, eu não vou terminar com essa hierarquia, não, imagina, sem bispo, sem hierarquia, não tem nem rei. Então, na cabeça dele, uma coisa estava ligada com a outra. Então, esse embate aí, Guilherme, é que fez surgir uma frase que está logo no começo aqui do capítulo, que Ellen White citou aqui, né? Ela diz assim que ela não cita o nome do rei James, tá? Eu pesquisei isso por fora na história e eu descobri que foi ele. Eu achei, inclusive, na internet o nome dele, o livro, a fonte, tudo que Ellen White citou aqui, eu descobri aí. Por isso que eu estou citando para você aqui como um background aqui histórico, né? Mas Ellen White cita apenas que ela diz assim: um monarca que tinha acabado de assumir o seu trono na Inglaterra, né? Acabou decretando lá é, uma frase, lá um decreto, né, onde ele dizia assim que os puritanos deveriam. Deixa eu ver aqui onde está aqui. Blá, blá, blá. Acho que está aqui, está mais fácil no livro para achar. Está aqui. Está na página 290 aí do livro Grande Conflito. Ela fala assim: o rei da Inglaterra decretou então a sua decisão de fazer com que os puritanos se conformassem ou então oprimir-los-ia para saírem do país, ou faria coisa pior. Achou aí? Uhum, Página 290? sim. Ou então faria coisa pior. Eu até achei essa frase no original, aqui no livro original. Ellen White não citou o resto da frase, né? O resto da frase diz assim: apenas os enforcarei. Isso é tudo. Então, essa foi a frase do rei James, James I. Ele falou assim: ó, eu vou. Ou eles se conformam com a minha decisão, ou então eu vou fazer de tudo para eles saírem aqui do país, ou então eu vou fazer coisa pior. Eu posso enforcar eles e pronto, ponto final. Mais ou menos é isso. A frase dele foi essa. Ellen White citou quase toda a frase aqui. E então foi isso. O que aconteceu? Com isso aí, vários puritanos ficaram assustados e vários deles fugiram para a Holanda, em primeiro lugar. Eles tentaram uma nova vida na Holanda. E lá sofreram muito, né? Adaptação, país novo, língua nova, tudo novo. Sofreram bastante ali. Em certo sentido, eles eram mal vistos, né? Porque não eram holandeses, tem aquele negócio da xenofobia e tal. Mas, enfim, tocaram o barco lá confiando sempre no Senhor. Aqui, Ellen White, inclusive, faz uma aplicação espiritual. Ela diz que muitas vezes as provas, as dificuldades vêm até nós. A gente tem que tomar algumas decisões que, às vezes, envolve dificuldades, problemas, sofrimento, tudo para poder ficar, seguir a palavra de Deus, né, para ser fiel à palavra de Deus. E ela diz que a gente não deve temer, porque mesmo nessas horas Deus continua conosco, assim como continuou lá com os puritanos, né, os fiéis, e Deus estava preparando eles para algo melhor, ela fala, para algo melhor. O que é esse algo melhor? É que eles estavam sendo preparados ali agora para irem para um novo continente, né? Eles estavam descobrindo a América do Norte. E foi aí no ano 1620 que foi o a grande chegada lá, né, dos primeiros peregrinos. 102
peregrinos puritanos viajaram ali, atravessaram o Atlântico num navio chamado Mayflower, e eles atracaram ali onde hoje é Massachusetts, né? E foi o primeiro navio de peregrinos ali a chegar ali. 102 peregrinos, todos eles protestantes, puritanos, inclusive eles viajaram com a Bíblia. Sabe qual que era a Bíblia dos puritanos? Essa é uma curiosidade também que eu pesquisei. A Bíblia deles era a Bíblia de Genebra, era a Bíblia famosa. Foram alguns ingleses que fugiram da perseguição lá da Inglaterra e foram para a Suíça. E lá na cidade de Genebra, na Suíça, eles traduziram a Bíblia do original e fizeram essa tradução de Genebra. Essa era muito popular entre os puritanos, né? Todo puritano que se prezava tinha uma tradução da Bíblia dessa, tradução de Genebra. E essa Bíblia, possivelmente, com toda certeza, foi a Bíblia que chegou lá nos Estados Unidos da América, que deu a base para eles fundarem aquele país, né? Esse rei que eu acabei de citar para vocês, o rei James, né? Primeiro, Tiago I, por incrível que pareça, daquela conferência lá que eu citei, ele inclusive ameaçou os puritanos, mas no final da conferência ficou votado o seguinte, que ele ia permitir que os eruditos da Inglaterra fizessem uma nova tradução da Bíblia. E essa nova tradução da Bíblia lá na Inglaterra levou o nome dele, porque foi ele que autorizou, que é justamente a famosa tradução King James, né? Ou o Rei James, certo? Então foi ele que autorizou exatamente nessa conferência que eu acabei de mencionar aí, né? Ele acabou ameaçando os puritanos, mas no final lá até reverteu para alguma coisa, entre aspas, positiva, né? Se a gente pode falar. E aí surgiu, alguns anos depois, em 1611, surgiu a, a Bíblia King James, lá na Inglaterra. Mas, enfim, aí em 1620, então, o pessoal acabou abandonando lá, começaram a abandonar a Inglaterra, a Europa, foram em direção aos Estados Unidos, para uma terra melhor, onde eles pudessem ter liberdade religiosa, que esse era o ponto, né? Liberdade religiosa. Então, depois, aqui no capítulo do livro Grande Conflito, aí Ellen White ela fala como que é interessante esse princípio da liberdade religiosa, como que é importante. Cada pessoa tem a liberdade de escolha, liberdade de decisão na sua consciência. Você tem livre consciência para escolher como você deve adorar Deus. E você nunca deve permitir que nenhum poder nessa terra tire essa liberdade que você tem, a liberdade religiosa. E naquela época Deus estava preparando justamente os puritanos e outros mais, né, protestantes, para irem para os Estados Unidos para poder fundar os Estados Unidos da América com essa característica principal da liberdade religiosa. E um dos grandes expoentes dessa ideia chegou aos Estados Unidos em novembro de 1631. Ellen White não dá a data aqui, ela só cita 11 anos depois que foi formada a primeira colônia na América, que eu acho que é essa de 1620, né, do barco lá do navio Mayflower. Então, 11 anos depois, dá exatamente 1631. Em novembro de 1631, quem chegou ali, quem atracou ali nas praias da América, foi justamente Roger Williams, que foi uma das figuras mais importantes defensora da liberdade religiosa. Ellen White comenta aqui no Grande Conflito, ela fala que os puritanos eles não tinham uma ideia assim muito clara sobre liberdade religiosa. Pelo contrário, né, eles chegaram na América e colocaram algumas ideias erradas lá. Eles começaram, por exemplo, a dizer que só podia ter cargo público lá nas colônias que eles estavam fundando, né? Só podia ter cargo público quem era protestante puritano, quem tinha as mesmas ideias. E isso é um absurdo, né? Porque isso aí fere justamente essa questão de separação igreja-estado, liberdade de consciência. Não é assim, né? Em questões seculares, governo secular,
né? Você não pode tomar essa decisão. Não, só quem pensa igual a mim, de forma religiosa, é que vai poder ter cargo público aqui. Não pode. O dia que você pensar isso, você acabou com a liberdade religiosa. E lá os puritanos fizeram isso. Logo que eles chegaram, eles tinham essa ideia, né? Então, houve muitas brigas ali entre puritanos e outros grupos lá, de alguns anglicanos que depois foram para lá, alguns outros grupos religiosos, protestantes, aqueles que não tinham religião nenhuma, enfim, começaram a brigar lá por causa disso, né? Até que em 1631 chegou lá o Roger Williams. O Roger Williams, esse era um camarada bem esclarecido mesmo. E ele começou a lutar justamente pela liberdade religiosa. E ele começou a ensinar para as pessoas. Ele falou assim: olha, o dever do Estado é restringir o crime e não dominar a consciência das pessoas. Então, esse é o grande conceito da liberdade religiosa. O papel do Estado e o papel da igreja. Então, o papel do Estado não é restringir a consciência de ninguém. Não é assim que o Estado não tem nada a ver com consciência. O dia que o Estado começar a legislar em favor de consciência, pode saber que o Estado está fora, né? Está fora das suas prerrogativas. O Estado, o papel do Estado é restringir o crime e as injustiças e fazer as coisas andarem de acordo com a lei. Só isso. E cada um tem liberdade para adorar a Deus de acordo com a sua consciência. Então foi isso que Roger Williams começou a defender. E ele foi perseguido, foi perseguido. Muitos puritanos não gostaram dessa ideia não e começaram a ir para cima dele. E ele teve que fugir, né? A história dele, tem um pouco aqui nesse capítulo aqui, né? Ele ficou 14 semanas fugindo ali de Massachusetts e ele foi parar numa outra, depois de 3 meses fugindo, passando frio e fome e tal, ele chegou numa outra praia. E ali, num outro lugar, ele começou a defender as ideias dele, aí começou a ter adesão, começou muita gente, enfim, ele formou uma nova colônia ali, que mais tarde foi batizada de, quando virou um estado, né, uma colônia e um estado, Rhode Island. Rhode Island foi a colônia fundada por Roger Williams. Ali sim, essa foi a primeira colônia que tinha realmente liberdade religiosa. Ali, o Estado não interferia na religião e nem a religião no Estado. E por incrível que pareça, hein? Se você pegar o mapa dos Estados Unidos, você vai ver que Rhode Island, está lá em cima, é um dos menores estados americanos, norte-americanos. Porém, essa ideia de Roger Williams influenciou tanto o início dos Estados Unidos que quando os Estados Unidos fizeram a sua independência, né, um pouco mais tarde, né, 100 anos mais tarde, mais ou menos, 1776, na independência americana, Thomas Jefferson, ele pegou essa ideia de Roger Williams e colocou na Constituição americana. Então, a base da Constituição americana está em cima dessa frase. Diz lá, né? Primeira emenda da Constituição, qual que é? Justamente a que fala da liberdade religiosa, que o Estado não pode legislar em nada em questão de religião, não pode defender nenhuma religião e nem ir contra nenhuma, enfim, as palavras que tem na Constituição americana lá foram baseadas nesse princípio aqui que Roger Williams deu a sua vida, digamos assim, né, para poder defender isso aí e estabelecer nos Estados Unidos. Então, é mais ou menos isso aqui a ideia do capítulo, né? Um capítulo mais sucinto, mas mostra a importância desse princípio de liberdade religiosa e como é que isso chegou lá nos Estados Unidos, de que forma isso chegou, né? Não foi fácil, né? Como eu disse, teve perseguição até interna, até dos próprios protestantes, muitos puritanos lá que não entendiam isso direito, eles achavam isso muito perigoso, essa ideia do Roger Williams, e até perseguiram ele por causa disso. Mas no final, ele deu a vida por isso, né? Viveu a vida inteira defendendo isso, fundou lá uma colônia, a menor de todas, lá, o menor estado, com esses princípios, e deu certo, e depois isso aí se espalhou e entrou na Constituição Americana, e é por isso que os Estados Unidos se tornaram uma potência no mundo, né? Porque defenderam, entre outras coisas, a liberdade religiosa, não é? Então é isso, né? União de igreja e Estado nunca dá certo. A gente sabe disso aí. Você mesmo já tinha falado aqui. E
temos que tomar cuidado, né? Sempre para defender aquilo que é correto. E, em termos de religião, cada um tem que defender a sua ideia, né? A liberdade dentro dos princípios da lei, é lógico, né? Se você quiser defender uma religião que vá contra as leis, né, criminais aí não tem jeito, mas do contrário, você tem liberdade para defender qualquer, digamos assim, ideia religiosa, né? E nós defendemos claramente a palavra de Deus. Aqui, mais uma vez, a gente termina dizendo revelação em primeiro lugar. A revelação em primeiro lugar. E esses princípios aí, Roger Williams, ele conseguiu extrair da própria Bíblia, do Novo Testamento, principalmente, ele conseguiu enxergar ali essa dinâmica, né, de liberdade religiosa, que Deus nunca força nada e que as autoridades seculares elas são responsáveis apenas por restringir o crime, as injustiças e fazer todo mundo andar na lei. É isso. Esse é o papel do Estado. Fora disso, o Estado não tem que interferir em mais nada. E Roger Williams lutou por isso aí, né? Tem uma estátua dele lá nos Estados Unidos, em homenagem a ele. É uma história bonita, é um dos protagonistas aí da independência, né? O que ajudou a fundar os Estados Unidos, digamos assim, e o nome dele está aqui, no livro Grande Conflito, aqui nesse capítulo 16 que nós estudamos, né? Justamente por essa importância desse assunto aí, que ele foi um dos mentores, digamos assim, é, que ajudou a influenciar uma nação inteira e, por extensão, o mundo inteiro também, né? Que até hoje as ideias dele são muito importantes, né? Nós devemos seguir. Então é isso, Guilherme. Terminamos aqui a capítulo 16, né? É mais curto assim, mas tem esses conceitos importantes também. Não, pastor, foi fantástico aí. Eu até separei aqui para nós olharmos aqui o mapa, né? Que eu achei interessante aí, né? Que o senhor falou que é um estado bem pequenino, né? E aí É, podemos ver aí na imagem agora, né? Realmente, né? Como que Deus ele é maravilhoso, né? Às vezes ele utiliza aí, como o senhor falou mesmo no começo da live, né? Às vezes algo insignificante, né? Em comparação aí com o restante dos estados, né? Ele escolheu o uhum, menorzinho ali para deixar a mensagem, né? Sobre a liberdade religiosa, né? E e esse estudo vem num período que é fundamental a gente estudar tudo isso que nós estudamos, né, pastor? As influências da Revolução Francesa e também o perigo de misturarmos aí igreja, né, com o Estado, né? Tem que ter uma separação bem clara, né? São dois papéis ali que precisam ficar bem separados, né? E nunca deu certo e nunca dará certo, né? Essa mistura, né? Não por força exato. nem por poder, né? Sempre pelo Espírito do Senhor Jesus, né? É isso aí. Então é isso, pastor. Eu agradeço muito, assim, foi fantástico mesmo, muito enriquecedor. Creio que todos aqueles que estão acompanhando essa série aí vão gostar bastante desse estudo. E eu gostaria de compartilhar agora a tela com vocês, né? E falar um pouquinho mais desse projeto, né? Então, esse projeto de estudos aí do livro Grande Conflito também está inserido, né, esse projeto de arrecadação. Então, eu vou passar aqui os dados da conta da Igreja Boa Vista do Guilherme. Nós estamos aí com esse projeto já faz alguns meses que nós iniciamos, né? E tem sido uma bênção, sabe? Deus está à frente desse projeto, né? Dessa entrega desse livro O Grande Conflito, né? A própria serva do Senhor, né? Ellen White disse que nos finais dos tempos esse livro iria ser distribuído em massa, né? E pela própria decisão do nosso presidente geral aí, o Ted Wilson, né, para a entrega desse livro no mundo inteiro, nós estamos realmente vivendo esse tempo do fim, né? E se você quer ajudar aí a Igreja Boa Vista do Guilherme, né, a entregar mais livros, né, aqui na região, no interior do Rio Grande do Sul, você pode fazer essa doação através da conta bancária aqui da igreja, né? Nós começamos há alguns meses essa arrecadação e para surpresa de todos, inclusive minha, né? Nós já arrecadamos aí o valor suficiente para comprarmos 13 mil livros, né? Aqui para a região vai ser algo assim maravilhoso, assim, vai ser algo bem impactante, né? Porque imagina só, né?
as cidades aqui ao redor têm 20 mil, a cidade onde eu moro tem 1.000 habitantes, né? Então a gente vai poder distribuir aí quase um livro para cada morador aqui na cidade onde eu moro, né? Na cidade aqui ao lado, Não Me Toque, aí já são 20 mil habitantes, mas a gente vai conseguir fazer um grande impacto, né? E se você puder ajudar, então, aí o nome do destino é IAS de Boa Vista do Guilherme. Os dados bancários, então, é a conta corrente, agência 0789. A conta é a 06154-3570-1. E a instituição financeira é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. E o CNPJ aqui da igreja é o 79080-602-0033-33. E aí é muito importante que você envie o comprovante dessa doação aí para o nosso e-mail, tá? É o iase de Boa Vista do Guilherme, @gmail.com. Por que que é necessário esse envio? Para a gente destinar essa doação para a compra exclusiva dos livros, né? Então aí a gente está fazendo essa triagem aí, né? Para quando as pessoas aí fizerem essa doação, a gente possa ser informado através do e-mail para que a gente compre livros, né? Para fazer essa doação gratuita aí, para que mais pessoas venham a conhecer esse livro fantástico, né? Como vocês viram aí no dia de hoje, é uma viagem na história, né? A gente viajou no tempo, né? Através desse estudo. E eu gostaria de agradecer muito aí o meu amigo, meu pastor aí, pastor Sérgio Santelli. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade de tempo, pelo senhor ter se dedicado aí, preparado um slide para nós. Eu agradeço de coração mesmo. E que o senhor continue sendo abençoado, né? E que o senhor acompanhe, lhe bendiga. Eu agradeço muito, pastor. Muito obrigado. Ah, bom, amém. Deus abençoe, Deus seja louvado e que o projeto aí, né, da distribuição do livro, as profecias, que realmente daqui para frente a gente só fale nisso e que Jesus volte logo, né, Guilherme? É o nosso grande desejo. E que Deus Exatamente. abençoe aí Maranata. também. Amar, o Senhor logo vem. Amém por isso. Um abraço para todos vocês aí, para sua esposa, família, os amigos aí, os irmãos em Cristo, né? E vamos juntos, vamos batalhar por essa fé que uma vez foi dada aos santos, né? Que nós continuemos firmes aí. Amém, pastor. Fica com Deus. Um abraço. Amém. Até mais.